Olá, professores, sejam bem-vindos ao podcast do CREF 4 São Paulo. Eu sou Paola Machado, profissional de educação física, assim como vocês. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Ele é mestre em ciência no movimento humano, professor universitário, personal e ainda delegado do CREF 4 São Paulo. Estou aqui com o Rui Calheiros. De novo conversando com você, um prazer. É sempre um prazer, Paola, estar aqui com vocês. Muito feliz pelo convite do CREF 4 aqui de São Paulo. Então, a ideia é que a gente troque bastante figurinha aqui, converse sobre a nossa área especificamente, é sempre um prazer. E é muito legal falar com pessoas como você, porque eu vejo na nossa trajetória da profissão, muita gente larga a profissão no caminho. Isso é verdade. Eu não sei se você concorda comigo. As pessoas acabam, às vezes, criando expectativas Sim. um pouquinho fora da realidade, acabam se decepcionando um pouquinho. E o que a gente fala também é que essa molecada, no bom sentido da palavra, elas acabam entrando muito cedo também na faculdade, né? E aí, no decorrer do processo, talvez falem assim, poxa, essa não é a minha área. Sim. Mas eu entendo, fielmente, que muitos até pensam, educação física é um esporte, é jogar uma bola. E quando eles começam a perceber também que a coisa não funciona assim, graças a Deus, eles acabam saindo até... O bicho pega. O bicho pega, não é tão simples Sim. assim. Eu vejo pela minha turma mesmo, eram 35 alunos. Acho que tem 10 só exercendo a profissão. Então, muita gente não continua na profissão e acaba largando. Mas por isso que eu falei, pessoas como você, que foi para a área acadêmica, fez mestrado, se especializou, ainda dá aula em universidade. Como foi essa sua trajetória até aí? Paula, antigamente as pessoas, ou melhor, nós da educação física, a gente abraçava o mundo, né? Então nós nos formávamos em educação física e nos achávamos teoricamente médicos, psicólogos, nutricionistas, nós éramos tudo, né? E aí entendo até que com a chegada do Conselho Regional de Educação Física, de uma forma geral, a gente começou a entender muito a nossa área de atuação. E a ideia, e eu sempre brinco, principalmente com os meus alunos universitários, falo assim, hoje em dia, o principal foco para você conseguir alguma coisa é QI. E a gente sabe muito bem que QI é quem te indica alguma coisa. Ponto. Simples, acabou. E aí a gente não está excluindo a eficiência, a competência, muito pelo contrário. A ideia é quanto mais competente você for, mais QI você vai ter. Então a ideia, você é nutricionista, eu sou profissional de educação física, a gente troca figurinha. Os seus pacientes vêm para mim, os meus clientes vão para você. Vai fazer uma parceria com a ortopedia, então os meus alunos vão procurar ortopedista, os clientes ou os pacientes do ortopedista vêm falar comigo. Então, isso sempre foi o que eu me baseei na minha cavalgada, digamos assim, acadêmica, né? Sim. Então, eu comecei fielmente fazendo estágio nas academias, depois eu me especializei em avaliação física, isso há 200 anos atrás, gente, que absurdo. Onde a avaliação física não existia. Uhum. Então, guardadas as proporções, antigamente o que era avaliação física é hoje o personal. Entendi. Todo mundo queria ser avaliador físico naquela época. E aí, como todo mundo quis ser alguma coisa, banalizou, a qualidade despencou. E é por isso que até hoje a gente continua brigando muito para mostrar a importância da avaliação física no entendimento e na prescrição do exercício. Isso é fundamental. Sim, e eu acho super importante você falar essa parte do QI, do que indica, porque diferente de algumas profissões, o profissional de educação física é uma pessoa muito extrovertida, se você fizer uma média para cima, tá? Na sua maioria, são pessoas extrovertidas, são pessoas que sabem se comunicar, são pessoas expansivas, que têm uma capacidade de sociabilizar muito grande. Verdade. E isso sai muito à frente. As pessoas têm que usar isso a seu favor, né? O que acontece especificamente comigo, isso aconteceu um pouquinho ao contrário. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, extremamente tímida. Eu me formei, você estava nascendo, mentira, você não estava nem nascendo nessa época, mas eu me formei em 94. Em 95 eu comecei a dar aula em faculdade. Uhum. E aí você fala assim, uma pessoa extremamente tímida, como é que vai dar aula em faculdade? Aí o personagem começou a entrar. Sim. Quando o personagem começou a entrar, eu falei, putz, esse mundo é fantástico. Aí toda a minha, digamos, aquela situação de eu sou mais quietinho... Introvertido, tímido. Acabou. Então, de lá para cá, quando eu estou em aula, em cursos, em eventos,
é uma coisa que tem que falar, Rui, para de falar agora, porque já deu para você. É uma coisa que você fala assim, e no dia a dia, acho que eu falo tanto com os alunos, enfim, em eventos, que quando eu chego em casa eu acabo ficando mais quieto. Eu acho que eu já falei tanto, mas esse é um divisor de águas que a gente tem que abraçar. Sim. Nós somos muito mais expansivos, como você disse, do que qualquer outra área. Então a gente tem que levar isso para o lado bom. É que às vezes alguns extrapolam, vão mais para o lado da brincadeira, enfim, mas essa relação... E é por isso, talvez, até que eu tenha ido para avaliação física. E é por isso também que tem uma fala sua em que a gente tenta ser um pouco de tudo. Na verdade, eu acho que os alunos, eles nos buscam com esse quê de achar esse pouco de tudo. Achar o cara que eu vou desabafar. Isso. Achar o cara que vai me diagnosticar. Achar o cara que vai me achar soluções de algumas estratégias. E como a gente está ali o tempo inteiro com aquela pessoa, diferente de outras profissões da área da saúde, que é a sua função, vem em algum momento específico, então o médico, a pessoa está doente, está procurando, vai lá naquele momento específico, a físio, que tipo, é uma profissão excepcional, tem lá suas sessões de tratamento, está ali num tempo específico. O profissional de educação física, ele está ali na sala de academia o tempo inteiro com aquele cara. Então, eu acho que o aluno, ele vê na gente muito tudo isso que você perfeito. disse, né? Acho que a gente entende muito de diversos assuntos extra educação física. Uhum. Então, normalmente, eu entendo que isso é um pré-requisito básico para que a gente consiga sucesso. Então, lógico, vamos ser especialistas, sei lá, em treinamento de força. Bacana, eu sou extremamente especialista em treinamento de força. Só que eu consigo conversar com os meus alunos sobre política, sobre saúde, sobre entretenimento, sobre sentimento. Perfeito. E hoje as pessoas estão extremamente carentes. Então, a gente consegue criar mecanismos para tentar descobrir o ponto fraco, no bom sentido da palavra, por favor, para conseguir fidelizar esse aluno. Sim, e ajudá-lo, né? Perfeito. Porque, às vezes, alguns profissionais têm na cabeça que, olha, e é interessante isso, às vezes os alunos perguntam, Rui, quantas vezes por semana eu tenho que treinar? Olha, eu acho que você tem que treinar, se bobear, todos os dias, 5 vezes por semana. Só que essa não é a realidade dele. Então, assim, na realidade dele, ele vai conseguir treinar 1 ou 2 vezes por semana e tá fantástico. Para quem não fazia nada, perfeito. Tá ótimo. Então, assim, 1 vez é melhor que 0, não tenha dúvida. Sim. 2 vezes melhor que 1, fantástico. Depois que conseguir passar disso, você levanta as mãos para o céu, porque é fora da nossa realidade. As pessoas hoje não têm tempo para nada. Então, a partir do momento que você consegue deixar esse aluno, esse praticante de exercícios, motivado para colocar na sua rotina, que não é fácil, Sim. 2 vezes por semana de exercício, levante as mãos para o céu. Você está chovendo para cima, como eu brinco. Você está fazendo diferente. Sim, com certeza. E essa parte de conversar com o aluno, que vai muito, que eu quero chegar na parte da avaliação física, eu percebo que a maioria das pessoas, e alguns profissionais da área da saúde, não só da educação física, mas de outras profissões, eles veem algumas questões, por exemplo, sobrepeso, obesidade. Eles querem apagar o incêndio daquilo que está acontecendo. Sendo que a obesidade, por si só, ela é uma consequência Sim. de um processo gigante que tem um monte de causas ali atrás. Quando você tem essa conversa e essa proximidade com esse aluno, você consegue achar a causa raiz de todos os seus problemas. Paula, eu entendo que a parte mais importante pré-treinamento é a avaliação física. E dentro da avaliação física, a parte mais importante é a anamnese. Porque a gente começa a tentar interpretar algumas coisas e entender por que por exemplo, as pessoas às vezes fogem de uma avaliação física. Uhum. Vou pegar o teu exemplo, você falou de obesidade. Então, eu vou avaliar alguém que está um pouquinho mais cheinho, digamos assim, está sofrendo com obesidade ou um sobrepeso, enfim. Ele está lá com seus 35% de gordura. Quando você pega e vai analisar a avaliação friamente, sei lá, você pesa 110 quilos, um peso ideal para você, sei lá, 80. Qual é a chance dessa pessoa, se quer começar a fazer exercício? Ela tem que perder 30 quilos? Sim. Não dá. Então, a ideia é entender, olha, você está, infelizmente, acima do peso, por questões de saúde, não estética. Então, agora nós vamos criar um plano de trabalho com você, envolvendo, sei lá, multiprofissões, nutricionistas, enfim, mas vamos montar um modelo de treino para que você perca peso gradativamente. Não tem por que fazer você criar estratégia, ou não tem por que criar estratégias para esse aluno ficar sofrendo com a prática da atividade, se sentir, digamos, humilhado porque o resultado dele está péssimo. Não.
É tentar entender por que ele chegou nessa obesidade. Como é que é a rotina dele? Como é que é o estresse? Será que ele dorme bem? Será que não dorme? Será que se alimenta bem? Será que se alimenta mal? Como é que... Entender todo o processo. Então, se a gente fosse quantificar, sei lá, uma avaliação de 1 horinha, eu entendo que 30 minutos, pelo menos, deveria ser essa conversa. Sim. É muito mais enriquecedor do que resultados em si, práticos. Mas por que as pessoas elas deixaram de querer fazer avaliação física? Onde houve esse rompante? Porque a avaliação física, para mim, na minha cabeça, como profissional, mas colocando a cabeça de uma pessoa leiga, Sim. É parte essencial. Tipo, não dá para você dar o primeiro passo sem fazer uma avaliação. Quando ela deixou de ser tão importante assim na cabeça das pessoas? Eu posso te responder, Paula, de 2 formas. A primeira, voltando àquela historinha que eu contei no início. Antigamente, todo mundo virou avaliador. Como todo mundo virou avaliador, a qualidade despencou. E o que as pessoas faziam na época? Eles tinham aquele esqueleto de avaliação física. Ou seja, era igual para todo mundo. Então, todo mundo, independente do que você fazia, deixava de fazer, dos seus objetivos, todo mundo fazia aquela avaliação. E aí, o que acontece? Era, logicamente, um fator econômico, que as pessoas ganhavam com essa avaliação, não tenha dúvida. Mas se ganhasse, justo para todos. Só que as pessoas, quem fazia a avaliação, não conseguia passar para o aluno quais eram os objetivos dessa avaliação. Então, na prática, o que acontecia? Você fazia uma avaliação física, eu te explicava tudo direitinho o que aconteceu com os seus resultados. Aí eu te falava, Paula, eu estou vendo aqui que você vai treinar, sei lá, musculação. Pega essa avaliação física e leva para o professor de musculação. O professor de musculação olhava, repetia tudo o que eu disse, e ele fala assim, olha, Paula, como você está chegando agora, eu vou pegar a sua avaliação, colocar dentro da gaveta, e você vai fazer o treino, adaptação 1, 2, 3, 4, que é protocolar da academia. Então, num primeiro momento, no segundo momento, ótimo. No terceiro momento, as pessoas falam assim, peraí, para que eu vou gastar dinheiro com uma avaliação, sendo que eu estou fazendo o básico? E uma outra coisa importante, você não precisa fazer a Paola sofrer, por exemplo, numa avaliação, para saber com todo o carinho da fala que ela está pessimamente condicionada. Você está com sobrepeso, você fuma 20 cigarros por dia, você está há 5 anos sem fazer atividade. Só por isso você já sabe. Eu não tenho por que você realizar um teste de VO2 submáximo que você vai sair de balde da esteira. Não tem por quê. Não tem por que fazer teste abdominal, flexão de braços, se você não tem algo muito específico para isso. Então as pessoas começaram a ligar, como dizia minha avó, Lé com um cré. Falou assim, opa, isso não serve para nada. Entendi. Então a ideia é, eu vou te avaliar de acordo com as respostas que você me deu numa anamnese. Monto um esqueleto de avaliação. E em cima daquilo que eu entendi como sendo importante para você, eu prescrevo. Sim. Eu entendo que a avaliação sem prescrição, ela perde muito a sua eficiência. Perde. E essa parte da anamnese, que é até anterior a tudo, Sim. que tipo, é o primeiro passo de tudo. Como você vê hoje em dia tudo isso? Porque assim, eu percebo que quando você vai preencher uma anamnese, ou tem gente que sabe fazer uma anamnese que chega com você, bate um papo. Sim. Tô batendo um papo sobre a anamnese. Beleza. Mas tem gente que usa aquela sequência de perguntas que não acabam, que são tipo 4 páginas, que também é maçante para o aluno que está ali. Como que isso é visto hoje na parte da avaliação física? Essa anamnese manda antes, ela vem preenchida, você faz uma consulta com esse paciente, com esse aluno. Como é que você faz? Então, Paula, o melhor dos mundos seria essa segunda opção. Sim. Não tenha dúvida, né? Só que o que acontece? Quando a gente pensa no melhor posicionamento dessa anamnese, seria um modelo tipo personal. Então, eu vou começar a te dar treino, eu tenho um tempinho de meia hora, 40 minutos, para que você me conte toda a sua história, e eu entendo que a melhor aplicação é essa conversa... O bate-papo. Esse bate-papo. Porque senão realmente fica uma coisa maçante. Protocolar. E a gente brinca, se tem uma coisa chata nesse mundo é responder questionário. Sim. A pessoa recebe uma ficha lá com 3 páginas, para. Na primeira questão ela até se preocupa, na segunda também, da terceira em diante ela responde sim ou não para tudo e acabou a brincadeira. Sim. Então perde-se muito a qualidade. Só que a gente sabe que no mundo das academias, principalmente, você tem um volume muito grande. Então o que eu acabo sugerindo? Que você consiga criar mecanismos de fracionar isso em nichos.
Então, por exemplo, se o objetivo que te levou para a academia é uma melhora do condicionamento físico, você tem lá algumas perguntas meio que básicas para esse objetivo. Ah, não, o meu objetivo é porque eu tenho problemas cardíacos, arteriais, eu faço parte de uma população especial, então você tem um outro modelo. Então, a ideia é que você divida essa anamnese e essa avaliação, já que a gente não consegue ser no modelo personalizado, em 4 ou 5 entradas diferentes, já que ela não pode ser individualizada, conseguir pelo menos ela... personalizar. Isso, perfeito. E aí, depois, no dia a dia, a função do profissional de sala, por exemplo, é que, em mãos desses resultados, ele comece a conversar de uma forma bastante amigável com esse aluno durante as sessões. Entendi. Então, pelo menos, você aumenta a qualidade do processo. Mas essa pessoa que conversa durante as sessões, muitas vezes o avaliador não é a mesma pessoa que está ali na sessão com o aluno. Sim. São pessoas diferentes. Então, e tem que haver uma conexão entre o avaliador Sim. e o personal, ou o instrutor, ou o professor que está ali na sala. Assim, a sua pergunta parece até óbvia, né, Paulo? Eu sei, mas eu preciso falar. Infelizmente, que eu sei que não acontece. Não acontece. Então. Então as pessoas podem falar, mas que pergunta óbvia. Mas infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente, algumas empresas, vamos chamar assim, Sim. Elas não têm essa interligação. E entendo que às vezes por questões estruturais, e às vezes eu entendo também até por questões profissionais. Aquele negócio. Antigamente, quando tinha as academias, tinham aquelas redes muito grandes de academia e uma era muito competitiva com a outra, né? Aquele negócio, se eu trabalho aqui, eu não trabalho lá e assim vai. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Dentro da própria academia, o avaliador se julga mais importante que o profissional de sala de musculação, o profissional de sala de musculação se julga mais importante que o profissional da natação, o da natação da ginástica do avaliador. Ou seja, ninguém conversa. Que querendo ou não, se eu me mostrar que eu sou importante, talvez eu consiga pegar um aluno aqui, fazer uma consultoria. Sendo que ali. São pessoas complementares, não são pessoas que estão competindo entre elas. E é aquele negócio, mais uma vez, de QI. Se eu sou especialista em musculação e você é especialista em corrida, nós dois vamos ficar muito bem, se Deus quiser. Sim. Toda vez que tiver alguém de força, você me recomenda. Toda vez que tiver alguém de corrida, eu te recomendo. Sim. E a parte da obrigatoriedade da avaliação física? Eu sei que antigamente, até tinha falado sobre isso uma vez com você, que existia a obrigatoriedade do teste Parquet, por exemplo. Sim. Que era obrigatório, preenchimento e tal, saiu isso, enfim, não precisa mais, não tem essa obrigatoriedade. E a avaliação, ela parece que não é algo obrigatório hoje, mas que era, né? Na verdade, tinha que ter a liberação médica, Isso. que não precisa mais, o Parquet, e a minha catraca ficava apitando para eu fazer avaliação física o tempo inteiro, não ficava? Isso. E hoje não mais. Hoje não mais. Porque, vamos falar um português claro de novo, questões de custos. Custo. Básico. Porque, assim, eu entendo que as pessoas, mais uma vez, não se importam em pagar. Logicamente, que seja um valor justo e que ela entenda que está sendo... está participando de está utilizando um serviço que está sendo entregue para ela de uma qualidade boa. Só que o que acontece? Como lá atrás a gente conseguiu dar tiro no pé e queimar o filme da avaliação física, quando você obriga alguém a pagar, eles procuram outras academias. Entendi. Então, a ideia, e isso eu brigo no bom sentido da palavra com os meus alunos, enfim, da graduação e da pós, no sentido, pelo amor de Deus, briguem pela avaliação física. Entendam que a avaliação física não é uma receita de bolo. E a partir do momento que as pessoas começarem a perceber a importância de uma avaliação, elas naturalmente vão pedir para fazer. Sim. E não ao contrário, como a gente fez durante muitos anos. Porque eu percebo que durante muitos anos os alunos fugiam da avaliação física. Sim. Por medo de estar regredindo, talvez num resultado que ele esperava. Então, eu espero um resultado X. Eu vou fazer a avaliação, uma composição corporal, vai fazer dobras cutâneas. Sim. Me lasquei. Eu vou fazer não sei o que lá, me lasquei. Não quero fazer. Então, a pessoa começa a dar aquela fuga da avaliação física. Tem o cara que não quer fazer a avaliação física. Mas você não deixando essa prática como uma condição sine qua non para a pessoa iniciar a academia, como que eu parto de um norte para a evolução daquele aluno? Porque minha questão é, qual que é o norte daquele aluno? É ele mesmo? O que acontece? Eu entendo que a melhor comparação sempre
Vai ser ele com ele mesmo. Sim. Só que, guardadas proporções, igual um exame médico que você um exame laboratorial que você faz. Então, sei lá, eu fiz um exame de testosterona, a média de tanto a tanto, se eu estou na média, eu saio de lá felizão. E normalmente a gente percebe que as coisas não funcionam dessa forma. Uhum. Então, assim, cada um tem o que é uma normalidade, entre aspas, e a gente compara esse resultado com outros. Eu entendo que a melhor forma de aplicar uma avaliação é sempre com características comparativas. Tá. Eu vou dar um exemplo bastante simples. Toda vez que você vai fazer uma avaliação física, médica, adimensional, demissional, você sempre faz peso corporal e estatura, por exemplo. Faz. Para quê? Para determinar aquele bom e velho IMC. Só que o que acontece? O IMC hoje, para uma boa parte da população, está dando elevado. Por quê? Porque as pessoas estão fora de forma, estão com sobrepeso. Sim. Só que para praticantes de exercícios como trabalhos de força, o IMC é muito comum dar elevado. Por quê? Porque você tem muita massa muscular. Então, a partir do momento que você começa a juntar pontinhos, você começa a mostrar para esse aluno quão importante é uma avaliação física. Então, poxa, eu estou com IMC alto, mas eu estou com algum problema? Nada, você está fantástico. E aí a gente começa a relacionar, olha, o seu IMC está alto porque você tem muita massa muscular. Opa, mas qual é o teu objetivo aqui? O meu objetivo é correr. Poxa, então talvez a gente tenha que diminuir um pouquinho o seu peso, porque talvez o peso que você tem hoje seja algo não saudável para as tuas articulações. Exemplo. Então, assim, quando você começa a ligar pontinhos, a pessoa começa a entender que, poxa, essa avaliação não é protocolar. Uhum. Essa avaliação, ela começa a entender, me dá um diagnóstico de tudo que está acontecendo comigo. E criar situações futuras, não tem dúvida. Com certeza. E se você pega hoje, você disse numa das falas suas, que é necessário criar personas, talvez. Sim. Então, padrões. Alguns padrões, já que o cara que tem uma academia hoje, um estúdio pequeno, porque em grandes academias, você já tem aqueles padrões estabelecidos, já muito bem estruturados, mas para quem está começando nem sabe, às vezes, por onde começar e o que fazer. Então, há personas e perfis específicos que uma pessoa que quer implementar uma estratégia de avaliação física na sua academia, no seu estúdio, em algum lugar, ele precisa ter como base para partir dali. Porque tem a parte de especificidade, sei lá, no basquete, você vai fazer uma avaliação específica para o basquete. Mas pensando no mundo comum, quais são as personas mais comuns que hoje você, como avaliador, precisa trabalhar e precisa ter no seu diagnóstico ali, no seu padrão? Entendo que é uma relação, primeiro, de condicionamento físico. Então, eu tenho lá um nicho que quer melhorar a condição física. Uhum. A segunda, uma relação de emagrecimento. E a terceira, de uma forma geral, uma relação de força e hipertrofia. Eu entendo que esses três são as maiores preocupações as maiores procuras que nós temos. Tá. E se eu puder elencar um quarto, seriam populações especiais. Tá bom. Só que aí a gente precisa, logicamente, para quem vai atender populações especiais, ter profissionais capacitados para atender essa população. Uhum. Né? Porque, querendo ou não, essas pessoas são, querendo ou não, um risco em relação à saúde para quem vai comandar e até para eles mesmos. Então, a gente precisa ter profissionais capacitados. Então, abrindo um parênteses, é por isso que a especialização é tão importante na nossa área. Porque a faculdade não ensina tudo. Não, ela ensina situações muito... pulverizadas. Isso, eu ia usar um termo feio, jogadas, mas pulverizadas no sentido, é aqui. Estou te mostrando uma série de opções. Agora é com você. Então, vamos nos especializar em, sei lá, em gestantes, em mulheres gestantes, em hipertensos, cardiopatas. Porque, querendo ou não, trabalhar com populações especiais, Paula, é muito bom. É muito legal. Sim. Particularmente, eu trabalho muito com mulheres e gestantes. Trabalhar com gestantes é show de bola, mas você precisa entender o processo. E aí a ideia é o seguinte, nós estamos trabalhando nesse exemplo com duas populações especiais dentro de uma só. A mulher, por si só, já é uma população especial. Ciclo menstrual, menopausa, uma variedade de coisas. E agora ela está sendo somada que ela está gestante. Sim. Tanto que é muito comum a gestante procurar um profissional de educação física mulher para ser treinada nessa fase. Por quê? Porque ela, pela lógica dela, fala assim, eu sou mulher e estou grávida. Somente outra mulher vai entender o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Sim. Então, às vezes, a ideia não é nem capacidade ou falta dela, mas é entender, focado nessa persona que você disse, entender o perfil. Será que eu tenho esse perfil para atender essa mulher gestante? Sim, isso é maravilhoso, porque essa parte de grupos especiais, a gente acaba deixando um pouco de lado.
e é um grupo que precisa de atenção. Eu falo que pessoas com obesidade e pessoas idosas, por exemplo, são as pessoas que mais precisam de academia, de treino de força. A pessoa com obesidade em processo de emagrecimento precisa de treino de força, precisa de acolhimento, precisa dessa conversa inicial. É o cara que mais vai querer essa avaliação física, porque ele precisa desse feedback. E ele precisa de alguém que acredite nele. E o público da terceira idade é um público extremamente fiel. Não, é uma delícia trabalhar com idoso. Eu amo. Sim, quando eu trabalhava com personal de idoso, eu chegava lá, sempre tinha o quê? Um bolinho, um chazinho. Isso é que fantástico. Coisa melhor que isso? Eu brinco, é a mesma relação quando eu vou dar aula na faculdade. Quando eu atraso 5 minutos, já tem Diego saindo. Né? Fala assim, pô, professor, não vem. Não vem, eu tô aqui. Tô aqui, cheguei. Diferente do idoso. O idoso, você chega 5 minutos, ele liga no seu celular, fala, o que tá acontecendo? Eu tô preocupado. Não, tô chegando. Sim. Aí tem um bolinho. E vai não comer esse bolinho, vai não tomar esse chazinho. É uma desfeita. Mas eles são é a população mais assídua, mais pontual, mais engajada. E eu acho que tem também uma conscientização e uma maturidade com relação ao que ele viu com o passar da vida dele. Sim. Então, ali ele está na etapa final. E ele fala assim, poxa, eu vi tudo isso acontecer, eu tenho uma maturidade e um conhecimento com relação à falta do meu movimento, porque o movimento, é claro, vai ficando cada vez mais difícil. Limitado. E ele começa a dar um valor a isso. Então, ele é super engajado. Então, assim, só abrindo um parênteses também, Paulo, às vezes a gente fala em populações especiais e a gente está muito ligado à doença, né? Não. Pô, o idoso pode ser extremamente saudável, mas a idade chega a todos. As gestantes, quer que fazem mais linda? Uma vida saudável, né? Só que a gente tem que cuidar direitinho dessas duas pessoas durante 9 meses. Sim. Então, e aí, não é o papo de agora, mas aí tem todo o processo. Eu posso treinar logo no começo? Posso treinar no primeiro trimestre? Não posso? Eu tive várias preocupações com relação a isso, viu, Rui? Eu tive muito medo, porque na minha época, eu engravidei em 2008. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tive muito medo de treinar. E olha que eu era da área, eu já treinava, nunca parei de treinar. Continuei treinando grávida até 4 meses. Eu dei uma aula de spinning no L ponto da Daslu. De 4 horas, sem saber que estava grávida. Só que eu tive uma questão, porque eu tive um útero reativo, meu filho acabou nascendo de 31 semanas. Nasceu super novinho. E eu acabei ficando com muito medo. Por isso que é importante, eu me lembro quando eu estava grávida da Lorena, da minha segunda filha, a pessoa que estava do meu lado, o profissional de educação física que estava do meu lado, me deu esse apoio. Porque como eu tive medo na minha primeira gestação, o profissional ele me auxiliou a continuar ali e estava tudo bem. Perfeito. É que você tinha um histórico, vamos pensar assim, de um certo susto. Né? Uhum. Só que tem muitas, Paulo, que vão simplesmente pelas crendices populares. Isso é muito difícil. Você tá grávida, fica deitadinha. Assim, a filha da vizinha da tia da minha cunhada engravidou, foi fazer exercício, abortou. Cara... Estourou a bolsa. Aí começa um monte de coisa. Aí você fala assim, da onde vem essa ideia? Sim. E outra, não sei se deve ter feito com você também, porque assim, aquele exame de sexagem fetal para descobrir o sexo não precisa. Eu não fiz. Porque você tem crendices populares que tem lá a correntinha, você descobre se é homem ou mulher. Ou, se você sentar na colher é mulher, no garfo é homem. A barriga pontuda é uma, a barriga redonda é outra. Para! Eu não fiz nada, nenhuma delas. Não fiz, Rui. Eu não quis saber, na surpresa. Não. Fui bem na surpresa. Assim, antes, eu sou pelo ultrassom, mas eu também não quis fazer essas coisas, sabe, que descobri antes. Acho que era assim, sei lá, a mulher na gestação tem muita azia. Azia é sinônimo... Cabelo. Perfeito. Cabelo e unha. Não. A minha esposa, na segunda gestação, teve azia a gestação inteira. Meu filho nasceu, parecia o Cebolinha. Tinha não tinha, já desceu aqui. Não, mas tem isso mesmo. Só que eu acho isso espetacular e a gente, como profissional, a gente precisa estar bem atualizado para dar boas respostas para esse público. Porque não adianta. Não adianta você não se atualizar. Porque chegar lá, a pessoa fala uma coisa, ou você invalida, ou você acaba colocando mais fogo no parquinho, sabe? Tipo, e deixando o troço absurdo. E com relação à avaliação, a gente tem os protocolos. Sim.
Quais são os protocolos utilizados? Eles são utilizados de forma padronizada para cada para cada uma dessas pessoas ou não? Ou você acaba tendo protocolos diferentes, iguais? Como que é que isso funciona? Então, a ideia é assim, se você pensar nessas personas que a gente está conversando, cada persona vai ter um protocolo diferente. Tá. Diferente em que sentido? Vamos pensar que você está atendendo um nicho que vai prestar um concurso público, por exemplo. Tá bom. Então, qual que é o nosso foco? Qual concurso você vai prestar? O da Polícia Militar? Então, vamos pegar o edital, vamos ver quais são os cursos. Não, vamos pensar quais são os testes. Lá. Isso. Cheguei a ver, absurdo. Perfeito. Então, assim, nesses casos, a gente não entra no mérito se o teste é fantástico, não é isso que você vai ter que fazer? Então, é isso que a gente vai ter que brincar com você. Uhum. Não, agora a nossa relação é gestante. Quais testes você faz com gestante? Eu tenho que fazer teste de dobra cutânea com gestante? Lógico que não. Não tem nem como. Não. Então, eu faço o peso, eu faço um IMC gestacional, por exemplo, para ver a evolução do peso. Eu faço uma análise ortopédica postural. Eu faço algumas medidas de perimetria e acabou. Agora eu vou trabalhar, sei lá, com obesidade, com obesos. Quais testes? É isso. Em então, obeso, assim, você faz quais testes? Dobra cutânea eu não posso fazer, porque a questão do sujeito inviabiliza o teste. A bioimpedância, dependendo do perfil desse obeso, eu posso ou não trabalhar com a bioimpedância, porque senão a margem de erro fica muito grande. Então, em algumas situações, Paulo, a gente vai trabalhar simplesmente o peso. Com o peso corporal. E ponto. E ponto, acabou. Então, assim, não é a quantidade de coisas que você faz que vai dar qualidade, e sim a qualidade dos testes escolhidos, mesmo que seja um só ou dois. E mesmo porque esses testes, à medida que a pessoa ela vai progredindo, você vai aplicando novos testes. Perfeito. Então, você atualiza esse teste. Sim. Porque, assim, vou te dar um exemplo prático. Dobra cutânea. Na minha humilde opinião, a ideia é o seguinte, eu faço as 9 dobras. Qual que é a lógica, Paulo? Eu fiz 9 dobras com você e somo as 9. Vamos pensar que na somatória deu 90. Tá. Eu não precisava nem calcular a sua gordura. Se daqui 3 meses eu somo as 9 de novo, em vez de 90 tá 80, eu emagreci. Eu evoluí. Acabou. Só que as pessoas querem porque querem. Saber o percentual. É isso. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura para falar assim, eu entendo a tua preocupação, eu vou te determinar um valor, mas eu só posso determinar um valor se for fiel, se for fidedigno. Se vai ser por dobra cutânea, se vai ser por bioimpedância, se vai ser até por, sei lá, por perimetria, que tem uma margem maior de erro, não importa. Desde que fique muito claro como vai ser trabalhado. Entendi. E pensando no mercado de trabalho hoje, o profissional de educação física, porque na faculdade você sai com conteúdo muito raso. Sim. De avaliação. Perfeito. Raso. Eu posso falar de carteirinha porque eu trabalho nessa disciplina, com essa disciplina. É tipo, é um negócio muito mais conheça, isso. Saiba que existe, aprenda as principais coisas que você pode fazer e ponto. Isso. E aí você sai da faculdade, faz uma pós, uma especialização e beleza. Daí eu vou fazer especialização em avaliação. Qual é o espaço hoje no mercado de trabalho para um cara que quer fazer especialização em avaliação física? Sendo muito sincero com você, muito pouco. Muito pequeno esse espaço. Tá. Porque o que acontece? A gente acaba ofertando, quando vai falar de avaliação física, ela somada com alguma coisa. Tá. Então, por exemplo, nós temos lá um curso de biomecânica. Então, é biomecânica e avaliação física aplicada ao treinamento. Porque aí você consegue pegar na biomecânica, sei lá, gestos de corrida, gestos de caminhada, etc, etc. Você faz a análise biomecânica, ou seja, avaliação biomecânica, e agrega valores como composição corporal, etc. Não, vamos pegar populações especiais e avaliação física. Então, infelizmente, nós não temos mercado, não temos uma demanda interessante para quem quer só avaliação física. Tá. Então, se vai procurar, vai ser difícil encontrar. Vai ser sempre somado com alguma coisa. Treinamento de força e avaliação. Corrida e avaliação. Aí você encontra. Tipo, você vai ser personal e você vai ter uma especialização em avaliação física e você vai conseguir dar isso para o seu... Então, dentro do seu curso de personal, você vai ter um módulo que vai ser de avaliação física. Então, não tem uma... Mas dentro de academias, dentro de... Enfim... A pessoa quer trabalhar com isso. Hoje é muito difícil essa inserção solitária no mercado de trabalho. Sim, solitária sim. Sim. Porque é aquele negócio, você vai entrar, vai bater na porta lá da academia e fala assim, olha, eu sou avaliador e eu quero mostrar meu trabalho. Legal, mas como é que você vai desenvolver esse processo?
Porque você mesmo deu o exemplo das grandes academias. Já está tudo estruturado. Então, talvez você tenha que trabalhar numa academia de pequeno e médio porte. A academia de pequeno e médio porte talvez não comporte mais um custo que é a avaliação física. Entendi. Então, a ideia é você fazer um caminho contrário. Você trabalha numa academia e aí você começa a entender a importância da avaliação e elabora, estrutura um projeto para ser aplicado em quem já está lá. Entendi. Então, o que acontece nessas grandes academias é que a maioria dos avaliadores, eles já estão ali na academia. Então, ele Fazendo já perfeito. Isso. Ele ou já é são um avaliadores, instrutor ou é um profissional de educação física que está ali e ele, atende aquela quantidade de alunos para avaliação física. Porque, assim, existem algumas academias que vendem programas. Então, sei lá, eu tenho uma academia XPTO que vende um programa de emagrecimento. Então, o que acontece? Quando você se matricula nessa academia e entra no pacote do emagrecimento, você tem X aulas, você tem, sei lá, aulas de musculação, aulas de spinning, aulas de XPTO e uma avaliação física. Então, ela já está no pacote. Entendi. Tá? Então, quando você entra nas academias que vendem esses pseudo-pacotes, sei lá, hipertrofia, emagrecimento, enfim, dentro desses pacotes já está a avaliação física. E a gente sabendo desse papel importante da avaliação física, como profissionais, o que a gente pode fazer de movimentação para que a avaliação física ela não se perca no meio do processo e não deixe de ser uma coisa de segundo plano dentro das academias? Porque, na minha visão, foi o que eu falei lá atrás, o primeiro passo de ingresso na academia é a avaliação física bem feita. Porque o aluno por si só, mesmo que ele tenha uma visão leiga, do que ele precisa fazer para melhorar, onde ele quer chegar, ele não tem essa acurácia, talvez, esse conhecimento técnico Sim. de onde ele está e o que ele precisa fazer de plano de ação para chegar em determinado lugar, sozinho. Isso até desmotiva. Não, eu acho que a primeira coisa é o que estamos fazendo agora. Uhum. Então, é começar a divulgar novamente os benefícios da avaliação. Então, parabéns ao CREF 4, porque... eu acho que está na vanguarda, se a gente pode pensar assim, né, de uma retomada. E a outra é tentar começar a visualizar a avaliação física de uma forma um pouquinho diferente, ou seja, fracionada. Então, assim, para este perfil, olha, tá vendo esse meu aluno? Esse meu aluno, ele tinha, sei lá, uma rotina de, sei lá, péssima alimentação, bebia não socialmente, enfim, criar alguns tópicos, por exemplo, falar assim, olha, depois de 3 meses treinando, ele deixou de beber, ou diminuiu sensivelmente, ele diminuiu de 20 cigarros para 10. Então, são detalhes. Olha, esse meu aluno conseguiu perder, sei lá, 3 centímetros de circunferência abdominal, que fez com que ele saísse de um patamar de risco elevado de problemas cardíacos para um risco moderado. Então, são situações pontuais que você começa a polvilhar novamente as pessoas e fala, pô, a avaliação física é importante. Sim, sim. Né? E não somente pela estética. Não. Na verdade, eu acho que é tudo sobre saúde aqui. Principalmente quando a gente fala de readequar uma avaliação física para uma persona específica, você já está falando do indivíduo, você já está falando da saúde, você já está falando da especificidade. Então, aqui é muito mais sobre saúde, por mais que no fim de tudo, tem gente que busca estética. No fundo, o pessoal quer uma estética. Perfeito. Mas tá tudo bem. O caminho para você chegar na estética que seja saudável. Sim. Que seja com saúde, né? E quando a gente fala dessa avaliação física, qual que é a periodicidade que ela tem que ser feita? Porque num planejamento de um personal, ele pode fazer ali durante o treinamento dele uma anamnese, aí ele pode fazer alguns testes específicos, mas existe uma periodicidade que o profissional tem que incluir essa avaliação no programa de treinamento? O que acontece, Paula? Essa é mais uma receita de bolo que a gente tem que cair por terra. Tá? Porque o que acontece? Até bem pouco tempo atrás, você tinha uma rotina meio que básica. Assim, ó, a cada 3 meses você faz uma avaliação, perfeito. Tocava lá. No máximo a cada 6 meses, perfeito. Você precisa reavaliar. Precisa avaliar, como você deu o exemplo aí da catraca que apitava. Só que o que acontece? Existem pessoas que treinam 5 vezes por semana, existem pessoas que treinam 1 ou 2 vezes por semana. Então, essa periodicidade não pode ser a mesma. Sim. Segundo, a avaliação física, ela não está fadada a ser um modelo específico de você entrou na salinha, fica 40 minutos na salinha e vai embora. Não. Eu posso estar fazendo avaliação física, Paola, a cada 2, 3 aulas. Ela é dinâmica.
Porque qual que é a lógica? Eu trabalho com você, eu sou o seu professor e sou o seu avaliador. Você está fazendo um treino de corrida lá. Qual é a minha função? Como é que tá o treino, Paulo? Tá bacana? Bacana no sentido, tá pesado, não tá pesado? Me dá um feedback. Olha, Rui, tá pesado, a minha alma tá doendo. Perfeito, é isso que eu quero. Segunda, terceira, na quarta aula você fala assim, Rui, tá pesado, mas a alma não tá doendo mais. Tá na hora de fazer o quê? Apertar um pouquinho o parafuso. Só que eu monto uma programação, sei lá, para 12 sessões de aula. As 12 sessões têm que ser iguais? Não. Eu vou ajustando. Quando chegar na 12ª sessão, aí eu faço uma avaliação um pouco diferente e aí muda a estratégia de treino. Sim. Ou aquelas pessoas que treinam, e eu brinco sempre assim, trabalhar com aluno iniciante, Paula, é o sonho de qualquer profissional. Porque assim, para de beber, para de comer muito. Emagrece, tem resultado. Acabou, não precisa nem do professor. E o professor acaba se achando, pô, eu sou bom. Não, amigão. Ele só começou, ele saiu do zero, fez 2 vezes por semana e fechou a boca. Eu quero ver, daqui a 1 ano, se esse seu aluno, como é que tá. Então, você vai mostrar que você realmente é capaz, que você é bom profissionalmente, não nos primeiros 3 meses. Você vai mostrar depois de 6, 1 ano, 2. Então, a avaliação física é primordial, ou extremamente importante para você acompanhar essas mudanças. Sim. E mudanças drásticas, beleza. As mudanças pontuais, como é que eu faço para perder agora 500 gramas lá que você precisa perder? Como é que eu faço para aumentar 0,1 em velocidade numa corrida? É difícil. Então, o que você está me dizendo aqui é que pode ser uma unidade. Então, o personal, ele pode ser o avaliador. Sim. O preparador pode ser um avaliador. Por que eu digo isso? Que as pessoas sempre separaram muito. Que era aquela comunicação que a gente estava falando. Sim. O avaliador tinha que se comunicar com o cara que estava na sala, com o instrutor, com o professor que estava na sala. E aí sim, há uma readequação do treino. Então, se esse avaliador, se esse professor também é avaliador, ele vai ter uma sabedoria, um cuidado de olhar essa readequação e esse reajuste. Porque, às vezes, a gente fica preso que planilha de treino você muda dali 1 mês. Você fica 1 mês com a planilha de treino, você tem que mudar a planilha de treino. Aí você muda toda a planilha de treino. Aí você fala, você não tá mais sentindo dor muscular, mudar a planilha de treino. Então, eu acho que os pontos que alguns profissionais usam como base de ajuste não são pontos que são cruciais para um cara que tem uma especialização em avaliação física. Sim. Só que o que acontece, Paula, a avaliação física é uma divisão, digamos, da educação física. Da mesma forma que você se especializou em natação, eu me especializei em avaliação física, perfeito. Só que o que acontece, vários profissionais, eles não têm a habilidade, vamos pensar assim, ou sim, eu não gosto de fazer avaliação, só que eu entendo a importância dessa avaliação. Então, qual que seria a obrigatoriedade desse profissional? Entender ou interpretar a avaliação. Sim. Assim, eu não tenho que ter a obrigatoriedade de saber fazer a avaliação, mas eu tenho que saber interpretar os resultados. Tá bom. Então, assim, o melhor dos mundos seria se a gente pudesse somar os dois. Então, eu sou avaliador e eu prescrevo o treino. Perfeito. Só que, poxa vida, eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer dobra cutânea, eu tenho dificuldade em analisar a postura. Exemplo. Bacana. Então, esse aluno será encaminhado ao avaliador. O avaliador faz as medidas, lógico, conversaria com o professor. Mas quando esse aluno chegar com a avaliação impressa ou no aplicativo, bonitinha lá, ele tem que interpretar os resultados. Entendi. E é isso que a gente sente de falta. As pessoas não sabem interpretar resultados, Paula. Isso é uma coisa que vem da faculdade? O que acontece, as pessoas têm... Da falta de interesse. Eu acho que da falta de interesse. De achar que... É isso. Não, sabe aquele negócio? Vai. Porque uma das aulas que eu mais gosto de ministrar na faculdade é uma aula chamada Análise Ortopédica Postural. Tá. Que a partir do momento que você consegue determinar se o aluno tem, sei lá, um problema de coluna, por exemplo, uma escoliose, uma hipercifose, uma hiperlordose, você consegue dar uma qualidade para ele na prescrição do treino. Sim. Não tenha dúvida. Com certeza. E eu falo assim, queridos, imagina você estar lá na sua sala de musculação, chega um aluno com uma radiografia, uma ressonância, uma chapa, como dizia minha avó. Quando o aluno pedir para você olhar isso aqui, o que você vai fazer? Você vai ficar de cabeça para baixo, não sei nem por onde olha. Você não tem que saber tudo, pelo amor de Deus. Mas você tem que, minimamente, se você vai trabalhar com atividade, com exercício físico, principalmente uma musculação,
Se você não souber analisar o problema que ele tem, lascou, tá lascado. Lascou. Eu falo, enfim, a gente sempre acaba trazendo para a primeira pessoa, mas eu tenho síndrome de Tietze, eu tenho um reumatismo na costela. Aí eu não consigo fazer a mesa flexora, eu não consigo apoiar. Não consigo, Rui. Se eu apoio, eu sinto dor, eu não consigo, fica desconfortável, eu erro o movimento. Aí eu tenho que fazer um pouco levantada. É papo. Vem alguém e fala, você tá fazendo errado. Você tá fazendo errado. Aí eu falo, não, é que eu tenho um reumatismo, tal, me dói, eu adequo, eu vou adaptando aqui pra uma forma que eu fique confortável. Mas não vai pegar. Você não vai ter resultado. Mas eu falo, mas eu não tenho outra forma de fazer. Eu posso até modificar, tal, fazer um outro exercício que pega o mesmo. Mas eu quero fazer esse, então eu consigo me adequar. Não, tá errado. Então, acontece muito isso. As pessoas padronizarem os movimentos, padronizarem o que acham certo. Você traz da questão da biomecânica, acham certo pensando em biomecânica. O que é dito como universal, agachamento. Agachamento, você não pode passar o joelho da ponta do pé. Você passou, tá errado. Aí, ontem eu tava com uma pessoa comigo treinando, tinha um encurtamento de posterior. O agachamento dela, ele não conseguia fazer o agachamento direito, mas tava agachando. Cara, vai lá um professor, tá fazendo errado. Você tem que fazer desse jeito. Mas ele tem o posterior encurtado, não vai conseguir. Ele não vai conseguir. E aí, o que você faz? Porque, faz tempo, e sem citar nomes também, logicamente, vários anos aí passados, tinha um quadro dentro de um programa de televisão que eles iam para o Parque do Ibirapuera, por exemplo, e vinha um profissional olhando as pessoas fazendo exercícios. E corrigindo. E falando assim, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Assim, sem entrar em juízo de valores e do mérito que esse profissional tinha ou tem. Mas aquele negócio, você sabe por que ela está fazendo desse jeito? Você sabe se ela tem um problema de coluna e não pode agachar desse jeito ou não pode deitar desse jeito? Então, antes de você falar que está errado, tome o cuidado de bater lá no ombrinho e falar assim, me fala uma coisa, como é que está esse exercício? Está tudo bem? Está confortável? Por que você está fazendo desse jeito? Aí depois, e se tiver brecha para você falar, você, se puder colaborar, colabore. Mas não atrapalhe. Não vai frustrar. Você já tá difícil estar ali na academia, gente. Não sabe quanto é difícil pra uma pessoa levantar a cama e chegar na academia. Para você ir lá fazer... Você faz o movimento, você tá custando para fazer aquele movimento. Tudo bem, tem gente que tá fazendo errado real. Sim, perfeito. Mas tem pessoas que estão adaptando o movimento e por isso a gente tem que ter essa visão de tomar tal cuidado para entender o porquê ela tá fazendo daquele jeito, né? Não custa perguntar, sabe? Não. Com todo carinho. Dar um exemplo em primeira pessoa, como você brincou aqui. Eu tenho um aluno de personal que ele está com seus 52 anos. Tá. Ele está na faixa dos 101 quilos. Eu brinco com ele, eu falo assim, fulano, você é o pior cartão de visita que eu tenho na vida. Porque a gente está junto há 8 anos e você está nisso. Porque as pessoas vêm e falam assim... E você continua fazendo comigo. E as pessoas falam assim, poxa vida, você só conversa, não sei... É a anamnese da avaliação física. Quando ele tá paradinho, sei lá, para fazer uma cadeira extensora e a gente tá conversando, ele tá me contando como é que foi a noite dele, se ele passou bem ou se ele passou mal, se tá estressado, se não tá, se ele tá com dor, se ele não tá. Mas ninguém quer saber. As pessoas só querem saber que a gente tá conversando mais do que treinando e, teoricamente, ele não emagrece. Só que ele tá comigo há 8 anos, é um CEO importante. Sabe quantas licenças ele tirou até hoje? Zero. Sabe quantas vezes ele se machucou? Zero. Sabe quantas horas por noite ele dorme? De 5 a 5:30. Jesus. Então você fala assim, se eu pegar esse cara e matá-lo no exercício agora, ele não volta nunca mais e vai ser um problemaço. Com certeza isso é o que está fazendo ele continuar e sendo produtivo em tudo que ele está fazendo. Só que é muito mais fácil, fala da vida alheia, né? Óbvio, então, você está vendo, ela está no teu mundo e com certeza, ele já me contou também, que era embora, vinha alguém falar, pô, se precisar treinar, tô aqui e tal. Parecendo que... Enfim, às vezes é muito mais do que o próprio treino, né? Isso. A gente tem essa função também de ouvir. E, Paula, sem te cortar, já cortando, isso chama-se avaliação. Avaliação física. Que é escutativa, que tanto fala. Vou escutar o que você tem para falar, suas queixas, o que está acontecendo, mas não é só ouvir. É ouvir, entender, interpretar e mudar o percurso se precisar. Lógico. Então, isso que é importante. E dentro da universidade, como professor universitário,
Como você vê esses alunos e o interesse deles com relação a temas específicos? Porque o que eu percebo, as pessoas hoje em dia elas entram na educação física porque o tema fitness é um tema muito alto na internet. Sim. E cresceu muito, é um tema jovem, é um tema que está crescente, é um mercado absurdo. E elas entram querendo, na sua maioria, eu acredito que seja a maioria, trabalhar em academia, né? Sim. A maioria dos profissionais que entram. Como que eles veem essa disciplina de avaliação específica? No começo, com um certo pé atrás, porque não sabe o que vem pela frente, né? E quando a gente e querendo ou não, apesar de serem novos, eles têm já um ranço da avaliação. Uhum. Então, eles vêm com o pé atrás e gradativamente, no desenrolar, digamos assim, da disciplina, eles começam a entender a importância dessa disciplina, principalmente na prescrição de treinamento. Entendi. Então, o que a gente tem conseguido mostrar para essas pessoas é que no final do semestre, no caso, eles vão ter resultados para serem analisados, para poder prescrever em outras disciplinas que vão vir lá para frente, sei lá, treinamento, musculação, etc., com muita qualidade. Entendi. Mas no começo eles chegam um pouquinho para trás. Sim. Eles vão muito para decoreba. Eles entendem que a avaliação é decorativa. Ou você vê como uma disciplina meio várzea, né? Eu lembro que na minha universidade todo mundo, é avaliação. É isso. Era um negócio assim, é disciplina de avaliação física. E hoje a gente sabe o quanto é importante a avaliação física e tudo que a gente tem que fazer e as atualizações que tem por aí. Por isso que tem a especialização e tem as pessoas que vão atrás disso tudo. E hoje você também está em cursos de pós-especialização. Sim, a gente trabalha em alguns cursos de pós-graduação. Logicamente, o meu foco ainda continua sendo a avaliação física, mas eu também acabo migrando em módulos como prescrição de treinamento, musculação, a parte metabólica. Então, o meu lado é muito mais prescrição mesmo, né? Então, a dança não é meu forte, né? Então, a gente brinca na faculdade. Eu tive lá dança 1, 2, 3, 28, 48, mas passei no limite lá porque a minha coordenação é 0. Mas em relação à performance e à avaliação, é o que eu acabo atuando nos cursos de pós. E como que é o perfil desse aluno que busca avaliação física hoje? Porque a gente vai afunilando, né? Sim. Terminar a faculdade, a galera se forma. Tem gente que vai se especializar, tem gente que não, que fica lá, tipo, fazendo as coisas e tá tudo bem também. Mas quem vai se especializar na avaliação física, e que não é só avaliação, que você disse, como é o perfil desse aluno? O que acontece? Antigamente, nós tínhamos um curso de pós-graduação em fisiologia do exercício. Antigamente, as pessoas que optavam pela fisiologia do exercício queriam ser, na íntegra, fisiologistas. Ou seja, queriam trabalhar com alto desempenho, com alto rendimento em clubes, enfim. Só que esse mercado é um nicho muito restrito. São pouquíssimas pessoas que conseguem entrar no esporte de alto rendimento. Então, o perfil do público da fisiologia começou a mudar. Quem hoje procura o curso de fisiologia não quer trabalhar com alto rendimento em si, mas ele quer entender como as coisas acontecem. Entendi. E aí que entra o processo da avaliação física. Olha que então, legal. É muito comum hoje as pessoas que optam pelo curso específico de fisiologia do exercício ter um viés muito alto procurando avaliação física. É uma busca pelo conhecimento. Isso, porque eles não querem simplesmente saber por que eu faço estatura. Exemplo simples. Mas onde eu posso pegar essa medida? Aonde eu posso relacionar? Como é que a gente pode trabalhar? Isso. É sempre trazer para a prática uma aplicação teórica. É isso. Então, não existe uma avaliação física pensando simplesmente na teoria. Mesmo uma anamnese, que a gente discutiu bastante aqui, ela não é teórica, ela é prática. Porque você vai captar as principais informações que a pessoa tem. Maravilhoso. E agora, mudando de assunto total, como você chegou aqui no CREF? Pensando, vou ser delegado do CREF. Porque, assim, eu acho muito curioso as pessoas que chegam até aqui, o CREF, porque sempre são pessoas que têm uma missão e uma dor específica. Qual foi sua dor e qual foi sua missão para ser delegado aqui no CREF 4 São Paulo? Paula, a gente sabe o quanto é sofrido quando você escolhe trabalhar ou ser profissional de educação física. Sim. E eu vou falar isso mais uma vez na primeira pessoa aqui. Quando eu falei para minha família que eu ia fazer educação física, foi um orgulho geral. Você imagina, né? Pô, você podia ser advogado, você podia ser dentista, você podia ser médico. Você vai ser profissional de educação física.
Só que, graças a Deus, os meus pais, de uma forma geral, sempre me apoiaram muito nas minhas decisões. E, fazendo faculdade, eu fui crescendo e vira e mexe tinha reunião de família, reunião de amigos. Sabe aquela etapa que os adultos, digamos assim, estão conversando? O seu filho está fazendo o quê? Meu filho está fazendo engenharia, meu filho está fazendo... Quando meu pai falava que meu filho estava fazendo educação física, você via aquele silêncio. Você ouvia o silêncio, né? Aquele silêncio ensurdecedor. Você fala assim, não, vai ter saúde pelo menos, né? Perfeito. Isso não que me incomodasse de uma forma geral, mas eles tratavam a educação física como, desculpe o termo, como sendo coisa de quem é largado. Com leite. Café com leite, não queria fazer nada. É isso. Então eu falei assim, poxa vida... E aí, depois que você começa a literalmente fazer a faculdade, entender como as coisas funcionam, e aí me especializar, né? Uma relação de graduação, pós-graduação, mestrado, enfim, você fala assim, eu ralei demais. Está na hora das pessoas começarem a entender a importância da educação física em todas as áreas, e não simplesmente na área de jogar bola. Então, isso me estimulou muito a procurar o reconhecimento daquilo que eu fazia. Não só pelo meu esforço, mas a importância que a educação física tem. E aí, quando surgiu, não que eu seja muito antigo, mas eu acompanhei o surgimento do CREF. Né? Então, tanto que o meu número é 3.500 e pouco. Olha! E olha que eu perdi Quando falaram que ia fazer a cédula, eu perdi o time um pouquinho e 3.000 pessoas foram na minha frente, mas eu sou 3.552. Nossa Senhora! Então, eu sou 18 mil. A gente tem uma diferença pequena. Então, é aquele negócio, eu acompanhei o surgimento do CREF, eu acompanhei como as coisas aconteceram, as mudanças, como nós crescemos, graças a Deus, e acompanho, sempre via também, não só de fora, mas de dentro do processo, o quanto também nós, às vezes, da educação física, somos contra algumas coisas do CREF. Não que tenha tudo certo, não é isso, mas é uma relação, as pessoas dão um tiro no próprio pé. Assim, você sabe o que o CREF faz para você? Você sabe o quanto ele representa? Você sabe o quanto ele determina a força da nossa profissão? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do CREF, de dar palestras, de participar de formaturas, é um orgulho gigantesco. Não, isso é espetacular você falar isso, porque, Rui, é engraçado como todo mundo que vem aqui, todo mundo, ou que tem a missão de estar no CREF, ou que falou que ia ser profissional de educação física, foram as mesmas respostas das pessoas, dos pais. E agora, avaliando todas as pessoas que vêm, eu vejo por que as pessoas têm tanto receio de falar que são profissionais de educação física. Elas falam que são tudo. Eu sou personal. Eu sou fisiologista. Eu sou doutor. Eu sou não sei o que lá. Por último, fala que é profissional de educação física. Porque... quando você disse que ia fazer educação física com o seu orgulho do mundo, todo mundo te olhou assim. Esse cara acho que não vai dar futuro. Aí você tem medo, te trava. Você acaba achando que é uma vergonha. E não é. Justo. Olha tudo isso. Tudo isso que a gente faz. Eu digo que não é à toa que todas as profissões querem abocanhar a prescrição de exercício físico. Todo mundo quer prescrever exercício. Quem não é formado em nada quer prescrever exercício. Quem tem alguma outra formação em outras áreas da saúde querem abocanhar a prescrição do exercício. E a gente, que é o guardião disso tudo, não defende. E a gente tem que ficar esperto, né, Paulo? Porque hoje, com a relação das redes sociais, entre aspas, por favor, qualquer um virou mestre em alguma coisa. Sim. E aí a pessoa, o leigo, pega aquilo lá, vê, isso tá certo, vamos que vamos. Para. Então, cabe a nós, profissionais de educação física, sermos fiscalizadores de tudo que está acontecendo. Sim. Por tudo que a gente ralou, por tudo que a gente lutou, por um reconhecimento da profissão e pela importância que nós temos. Nós somos muito importantes. Muito. É que às vezes eu vejo pelos meus alunos, quando eles vão atender, sei lá, pensando em pós-graduados, quando eles vão atender médicos, eles ficam apavorados. Assim, amigo, se ele está te procurando, é porque ele está confiando naquilo que você faz. Ou seja, quando você está doente, você não vai no médico? Você não confia nele? Você não vai dar palpite? Não, né? Porque você foi procurar alguém. Você pode trocar figurinhas. A relação é a mesma. Ele pode trocar figurinhas com você. Afinal, ele conhece o que está acontecendo com ele. Mas quem vai prescrever, quem vai orientar, é você. Sim. Para de ter medo, pelo amor de Deus. E nós somos um dos poucos da área da saúde que, de fato, tomamos conta da saúde.
e não da doença. Isso é um divisor. Então, de fato, pensando em todas as profissões da área da saúde, a educação física é uma das poucas que, de fato, promovem saúde e busca saúde e tomam conta da saúde. Sim. O resto são profissões, claro, absurdas, fantásticas e tudo mais, mas são mais focadas em coisas específicas, ou no paciente mais doente, ou na questão específica em algum ponto específico de lesão tal e tudo mais. A gente promove saúde. E a gente tem que estar... Todo profissional de educação física tem que levantar essa bandeira. Você é guardião da profissão. E se não existe um conselho, uma regulamentação da profissão, como você viu quando surgiu, o quanto foi importante, gente, cai por água. A profissão acaba. Não tenha dúvida. Acaba. E graças a Deus as coisas estão mudando, Paulo. Em que sentido? Antigamente os médicos eram totalmente contrários à prática de exercícios. Hoje não. Não, eles são os primeiros a recomendar. A prescrição de exercício é igual a prescrição de remédio. Acabou. Chega lá, ao invés de prescrever um remédio, faça exercício. O médico fala assim, agora chega, a parte já deu, vai fazer exercício. É obrigação você fazer exercício. Então, assim, a coisa mudou, a gente tem que aproveitar um pouco essa fase. Sim, e entender a sua importância na profissão. E às vezes a gente não entende. E por isso, como profissional, como professor, que mensagem você deixa para o profissional de educação física que está nos assistindo? Para defender a profissão, para se especializar, para crescer. Nunca parem de estudar. Primeira situação. Ou seja, não sente em algo que você conquistou e acha que isso vai ser para sempre. Graças a Deus, hoje, ainda mais com a tecnologia, informática, etc., você tem informações novas a cada 5 minutos. Vamos continuar daqui para cima, daqui para frente, tudo aquilo que a gente já conquistou em base do profissional de educação física e só crescer. Vamos sair dessa zona de conforto de achar o que a gente já sabe tá bom e vamos tentar captar coisas novas. Exatamente. Vamos aproveitar essas nossas conversas e outras que você está fazendo como, poxa vida, eu nunca tinha pensado por esse lado, por essa forma. Eu acho que às vezes o que falta para o profissional de educação física é um pouco mais de sangue nos olhos, digamos assim, para correr atrás de coisas novas. Às vezes a gente tem uma tendência a acomodar. Muito obrigada, Rui. Eu que agradeço. Obrigada pela sua história e parabéns pela trajetória. Eu agradeço, parabéns pela entrevista, mais uma vez fantástica, parabéns ao CREF 4 pelo processo que está fazendo, vocês estão de parabéns. Obrigada. Agradeço demais. Obrigada. E muito obrigada a você, profissional de educação física, que assistiu o nosso podcast. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos e com outros colegas profissionais. E até o próximo. Tchau!